Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Então eu vou contar uma parábolazinha, que eu não vou me ater à parábola. Eu vou só falar dela porque o texto que eu quero usar está dentro dela, que é o capítulo 18 de Lucas, que é a parábola do juiz iníquo. Capítulo 18 de Lucas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, treina mais. Vai treinando mais. Vai chegar um ponto que quando você disser Jeremias, você abre e já cai direto em Jeremias. É sério? Você vai memorizando mais ou menos onde é que é. Mas para isso precisa ter intimidade com a palavra. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, desanimar, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava ninguém, homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, julga a minha causa. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, estou nem aí para ninguém, no entanto, como esta viúva me incomoda, eu hei de fazer justiça para que, enfim, não volte mais e me importune muito. E disse o juiz: ouvi o que diz o injusto, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, a oração nem sempre tem resposta imediata, mas sempre tem resposta. E aprenda uma coisa que eu disse para uma jovem aqui da igreja agora: muitas vezes a resposta de Deus é a melhor delas. E sabe qual é a melhor resposta de oração de Deus? Não é sim, é não. Porque hoje nós temos pais que estão destruindo seus filhos, suas famílias, porque não aprenderam a dizer não para eles. Agora Deus é um pai que ama seus filhos, por isso Ele diz não. E lá na frente nós vamos ver, se Ele não tivesse dito não, eu não estaria aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, é aqui que entra a minha palavra nessa noite, né? Porventura achará fé na terra? Amém? Vamos nos assentar nesse espírito, gente? Direto ao ponto. A viúva, pelo que a gente vê aqui, embora, como eu disse, não vou focar nela, vou focar nesse versículo. Quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Ele diz fé, porque crendice tem de monte. Superstição, então, Deus me livre. E dentro da própria igreja de Cristo, muitos têm colocado de formas sutis justamente isso, crendices. Semana que vem vão fazer uma coisa: todo mundo traz uma vassoura, eu vou benzer e você vai limpar a tua casa de tudo aquilo que não presta. Isso é fé? Fé é coisa sobrenatural, vassoura é coisa natural, né? Nós temos que crer. Valeu, Japão. Então nós vemos aqui na vida dessa mulher, dessa viúva, que ela tinha 3 pequenos grandes obstáculos a superar. Por isso o Senhor a usa como um exemplo para os últimos dias, porque aqui está mais uma mensagem apocalíptica, mais uma mensagem do Apocalipse.
Haverá fé na terra? Vai ter de tudo. Mas a fé genuína, a fé sobrenatural, que é dom de Deus, ela está desvanecendo, ela está desaparecendo. Os ventos contrários estão assoprando como aquelas florzinhas no campo, que o vento bate, some tudo, né? Então ela tem 3 obstáculos a superar. Primeiro, por ser mulher, ela não tinha naquela cultura palestina, ela não tinha direito nenhum na lei. E naqueles dias as mulheres, melhor dizendo, não iam em hipótese nenhuma a tribunais levar alguma questão, exceto se tivesse acompanhada do marido. Esse é o segundo impedimento dela. Ela era viúva. E em terceiro lugar, ela era pobre. Ela não podia pagar nem as custas, se pudesse chegar lá, e muito menos subornar o juiz. Mas o texto salienta mesmo é o grande poder da perseverança, a paciência na oração. Você tem que botar isso no seu espírito. Se você vai orar desprovido de perseverança, de fé, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tiver paciência, se você achar que o Deus que você serve só para você, ele é banda larga, você está enganado. Porque o relógio dele não é o nosso relógio, e ele sabe por que permite certas coisas nas nossas vidas, e não vai mudar o processo, muitas vezes, mesmo através da nossa oração, a não ser que a nossa oração seja persistente, e no entremeio dessas orações, ele possa perceber a nossa mudança de tudo. Então ele vai mover a sua mão em nosso favor, sem dúvida nenhuma, não é? Mas em seguida, o texto termina, Jesus termina esse momento aqui, dessa parábola, dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem chegar, voltar, vier arrebatar a sua igreja, será que ele vai achar fé na terra? E essa é uma pergunta incomodativa, né? Fim dos tempos é sinal de traição. Não é traição de marido e mulher, é traição de pai e mãe, de irmãos, de pais e filhos, é traição das autoridades, é traição dos vizinhos, é traição do pregador do evangelho, que não prega o evangelho como deveria e ensina tudo errado para o povo viver anestesiado. E a questão, como eu sempre digo aqui, evangelho não é passar pano, evangelho é confronto. Se eu pregar uma mensagem aqui e em momento nenhum você ficar com raiva de mim, a mensagem não foi boa. Mas se em algum momento da mensagem, esse pastor não sabe o que fala, ele é metido, ele pensa que sabe tudo, então Deus está falando com você. E você não está reclamando com o pastor. Você vai estar reclamando com o próprio Deus, que está dizendo aquilo, não que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Há um provérbio que diz que o verdadeiro amigo fala para o amigo aquilo que o amigo precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. E Jesus é o amigo melhor. Então ele não fala para ferir, até porque a palavra dele, como está escrito, ela é como uma lâmina, como uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. E ela é tão poderosa que ela faz divisão entre, para vocês terem uma noção do que Deus quer dizer aí, que até agora não entendi, né? Faz divisão entre alma e espírito. Mas não é para machucar, não é para ferir, é para trazer entendimento, é para trazer uma bênção maior. E a bênção maior é fazer com que nós estejamos sempre. Tem alguns de nós que Deus não responde a oração, porque Ele já sabe de antemão que se Ele te atender, você não volta mais para a igreja.
e você ainda tem muito para aprender. Você entendeu o que eu falei? Então pensa nisso. Pensa nisso e não resmungue com Deus. Não é? Então, Jesus não perguntou se encontraria templos quando o Filho do Homem viesse. Jesus não perguntou se ele encontraria movimentos religiosos imensos, estádios de futebol cheio. Não perguntou se ele encontraria multidões. Não. Ele perguntou se encontraria fé. E se ele está perguntando se encontraria fé, imagine nós o que devemos pensar e perguntar então, né? E essa então é uma mensagem assim de alerta para uma geração hoje que fala muito de Deus, mas vive cada vez mais distante dele. É lamentável. Então, primeiro ponto, Jesus já diz claramente aqui nessa palavra, que a fé verdadeira, que traz à realidade as coisas que não existem, a fé que agrada a Deus, porque Deus tem um prazer muito grande em atender aquelas orações malucas. Josué, Senhor, para o sol, para a lua, que eu preciso vencer essa batalha. Deus tem prazer nessas coisas doidas. Então nós temos que aprender a ser meio doidão com Deus. Ou seja, pedir coisas aparentemente impossíveis, mas que sejam para a glória dele e não para a nossa glória, que aí está o princípio da resposta imediata de Deus, né? Então a fé verdadeira vai ser muito rara, porque hoje, desculpe a lambada que eu vou dar em todo mundo, e eu não sou o Senhor da razão, mas hoje as igrejas estão entupidas de agregados. Correm para lá, correm para cá. Mocidade principalmente, né? Onde sabe que tem barulho, tem cantor famoso, tem cantorinha, o pregador famoso. Corre tudo para lá e deixam a sua igreja. Esquece as suas raízes, para onde um dia vão ter que voltar. Para morrer, para casar, para se batizar, para receber uma visita no hospital, porque se depender dessas igrejas aí, bom, deixa para lá, da vida, né? Não vão ter. E vão aprender que o melhor lugar para se estar é junto à família. E esse é um dos primeiros princípios que nós temos que entender. Nós somos uma família em Cristo. Nós somos uma família em Cristo. E toda a família, você nunca vai ver nem irmãos gêmeos. Não são iguais. Não são iguais. Tem alguma coisinha diferente, uma orelha mais alta do que a outra, um zóio mais para baixo do que o outro, ou quanto mais temperamento. Então nós temos temperamentos diferentes, mas nós somos irmãos. E Deus é tão bom que Ele chega a nos dar uma lambada nos seus conselhos, né? Ele não diz assim, Rogério, ame a fulano, cicrano, beltrano. Ele diz, suportai-vos em amor. Olha que coisa, olha que coisa, como Ele nos conhece. Mas é uma forma de amor, né? Marilza me suporta há quase 60 anos, né? Eu sou um sujeito equilibrado, mas às vezes tem meus momentos, não é? E é nesse suportai-vos que nós estamos juntos há 58 anos. É assim que funciona. E nós aqui, há quantos anos, há quanto tempo nós estamos juntos? Precisamos nos proteger, nos abençoar, nos suportar em amor, se for difícil amar. Então, gente, muitos vão ter aparência de piedade. Piedade, aprenda isso. Piedade não é ter dó de alguém. Piedade é relação com Deus. Isso é piedade. Tá? Aprendeu? E muitos vão ter a aparência de piedade. Vão ter a aparência de santos. Vão até profetizar profecias que não são de Deus. Vão fazer
mise-en-scène, como se diz, mas não de Deus, porque o testemunho é que vai identificar o verdadeiro profeta, né? Vão ter a aparência de homens e mulheres de Deus, mas vão negar o poder de Deus. A fé bíblica já está sendo substituída por emoções, por dopamina. Emoção provocada por barulho, por luzes, por coisas externas. Quando nós, gente, lá no Pentecoste, quando 120 foram batizados de uma forma gloriosíssima, espetacular, com o Espírito Santo, não tinha luz negra lá, não tinha banda, não tinha nada, era só um cenáculo onde quase 500 pessoas começaram e terminou perto de 120, e de repente, 10 dias depois, o poder de Deus veio de uma forma sobrenatural sobre a vida daquelas pessoas que permaneceram, e todos foram batizados no Espírito Santo. Então, gente, a fé verdadeira permanece quando tudo vai mal. Algum probleminha aí? Posso ajudar? Tá, tudo bem. A fé verdadeira permanece quando tudo vai mal. Olha para mim, não é ela que está pregando, sou eu, seu encardido. A fé verdadeira permanece quando tudo vai mal. Mas não é o contrário, pastor. A fé verdadeira não era o bem bom, não, o bem bom é enganoso. Jesus, nos seus momentos de maior fama, os momentos de fama que todo mundo vinha para cima dele, tudo mais, pode parar que eu vou para o monte, eu vou sozinho orar, porque esse é um momento perigoso para a minha vida, não vou aceitar idolatria, né? A fé verdadeira continua obedecendo sem entender, embora se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Se você pedir, você tem que aprender algumas coisas na sua vida, na sua oração. Primeiro, orar, né? E segundo, na oração, pedir sabedoria, porque tem uma promessa de Deus que se nós pedirmos sabedoria, com certeza Ele dá e não lança em rosto. E a outra coisa é discernimento. O discernimento espiritual de que aquela pessoa com quem você está falando, ou aquela decisão que você está tomando, ou aquele negócio que você está se envolvendo, não é de Deus, vai te trazer problemas muito sérios, vai te trazer prejuízo. E quem pode nos dar esse entendimento? Só o Espírito de Deus. Você sente, esse troço não está certo, tem alguma coisa errada aqui, não vou entrar nessa gelada. Isso é discernimento. Isso só vai ter se você realmente pedir, né? A fé verdadeira também não negocia princípios. Ah, mas não mesmo. É aquela minha filosofia. Está escrito, tá, não tá, não tá. Primeiro aqui. Não me interessa se o Trump falar alguma coisa se não estiver inserido nas Escrituras, se não for de acordo com a palavra de Deus. E tudo na vida do homem, ponha isso no seu espírito, isso é o nosso manual de vida. Tudo na nossa vida está tratado aqui. É que parece que o livrão é grossão assim, né? Mas é dividido em 66, fica mais fácil da gente ler, meditar, aprender. Porque a partir do momento que aprendemos, a gente tem muito mais segurança nas nossas decisões, na nossa vida, enfim, né? E a verdadeira fé suporta perseguições, suporta tentações, suporta humilhações, suporta traições, puxação de tapete, suporta tudo isso. Porque como não está na Bíblia, né? Mas é como se diz, né? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Se estão atirando pedra em você, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Estão com inveja de você. Se estão com inveja de você, é porque querem ser, eles não querem ter o que você tem, eles querem ser o que você é.
E aí você vai se diminuir? Não, muito pelo contrário, né? Então, gente, nem todo aquele que canta, nem todo aquele que prega, como eu prego para vocês aqui, nem todos aqueles que frequentam a igreja como vocês frequentam, vivem pela fé. Muitos de nós ainda estamos atrelados a viver por vista. A viver por vista. Se eu vejo, eu creio. Se eu não vejo, não é para mim. Não, mas o princípio bíblico é muito outro, né? Precisamos examinar se nossa fé está firmada em Cristo ou apenas em costumes religiosos que existem em todo e qualquer tipo de religião no mundo. Costumes. Nós não temos costumes, nós temos doutrinas, nós temos ensinamentos claros. E se nós os seguirmos, a nossa vida vai ser bem sucedida em tudo, certamente. Segundo ponto, como temos lido nas Escrituras, o esfriamento espiritual vai destruir muitos, porque eles vão se afastando da igreja, de repente eles estão se afastando da família, de repente eles estão se afastando do trabalho, e o pior de tudo, daqui a pouco eles estão se afastando de si mesmos. Aí acontece isso que a gente vê aí pelas ruas, infelizmente. Jesus disse que o amor de muitos, lá em Mateus 24, ele disse que o amor de muitos vai esfriar. Eu não sei se vocês costumam ver esses programas de tiroteio na televisão, mas é impressionante. É impressionante, principalmente no Brasil, o que está acontecendo. O espírito do diabo está deitando e rolando nessa nação. Gente se matando todo instante. Agora mesmo, estou acabando de falar, já mataram mais de meia dúzia no Brasil. E não estou exagerando. Marido que matou a mulher, filho que matou o pai, neto que matou a avó, bandidos para roubar para tomar uma cervejinha, como diz aquele cachaceiro. Para tomar uma cervejinha, mata um pai de família com um tiro na cabeça. Isso está acontecendo todo instante. Todo instante. Briga, hoje mesmo eu vi dois casos. O cara olha para o outro torto ou dá uma fechadinha sem querer ou qualquer coisa, pá! É tiro na cabeça. Então, o que significa? Ninguém mais respeita a vida, e não respeita mais a vida de nada, nem de ninguém, inclusive de animais, como nós vimos aquela maluca lá, meio peladona, pisando pintinho, pisando outros bichos pequenos, para botar na internet, e tem um demoniado que vê esse troço. Que sadismo! O que é isso, gente? Isso é falta de amor. Isso é o que Jesus disse. O amor no final dos tempos esfriará de uma forma acentuada. Todos os sinais que Jesus fala, principalmente lá no capítulo 24 de Mateus, e que também outros apóstolos escreveram, está tudo se cumprindo, está tudo acontecendo, não é? O pecado constante endurece o coração, enfraquece a fé, e o que nós vemos é o que nós estamos vendo brutalmente acontecendo no Brasil e no mundo. Isso porque o inimigo trabalha para... O inimigo não trabalha para destruir a igreja. Olha o que eu vou falar. Jesus disse que o inimigo não pode vencer a igreja dele. Ele diz, a minha igreja. Não é a igreja quadrangular, a assembleia, ou a católica, seja lá o que for. O inimigo não tem poder para destruir a igreja de Jesus. Então o que o diabo faz? Ao invés de destruir, ele distrai a igreja. Ele distrai a igreja. E numa luta, e nós estamos numa luta constante, numa luta, o menor vacilo você está morto. Em qualquer situação, o menor vacilo você está morto, não é? Outra coisa que o inimigo trabalha tanto é para vulgarizar, mesmerizar, normalizar o pecado. Pecado, essa palavra não se fala mais nos púlpitos, gente.
Não se fala mais nos púlpitos. E a única coisa que nos afasta de Deus, o mundo discute o que foi que aconteceu com Adão e Eva. Foi porque sexo, foi por causa da maçã que ela comeu. Não! É a mesma coisa sempre. Desobediência. Desobediência. Isso nós temos que entender. E eu quero dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Tudo isso que eu estou falando é para mim também. E eu nunca me senti assim, amarrado por Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre para ser eu mesmo, inclusive. Isso é uma coisa que eu prezo muito na minha vida, embora muito criticado. Eu sou livre para ser eu mesmo, porque foi assim que Deus me chamou. Eu digo no que diz respeito à personalidade. O jeitão assim meio escrachado que eu sou e tal, eu não vou mudar. Foi assim que Ele me chamou. E assim tem funcionado há mais de 50 anos. Porque eu não passo do meu limite, né? Então, gente, o inimigo trabalha para distrair a igreja, para normalizar o pecado, para enfraquecer a oração. Fala sério. Quem aqui que gosta de orar? Gosta. Se você levantou a mão, eu vou dizer duvidiodó. É difícil. É difícil. É guerra de carne e espírito. Tem dia que eu levanto tão... Ontem foi um dia assim. Levantei mais quebrado que arroz de terceira, né? Me ajoelhei no meu cantinho lá. Disse, ô Senhor, hoje vai ser uma oração michuruca. Que eu não estou legal. Mas pelo menos eu fui sincero. Mas então a verdade é que a dor de cabeça, o cansaço, o sono, as lutas, os problemas familiares, problemas físicos, seja lá ou emocional, são coisas que acontecem para enfraquecer a nossa oração, para tirar a nossa coragem de orar. E para orar precisa ter coragem, gente, né? E também o inimigo trabalha para tirar o temor de Deus. Deus é tão bonzinho que não vai levar em consideração uma puladinha de cerca. Cara, Ele vai quebrar a cerca. Não tenha dúvida disso, né? Então não subestime a graça de Deus, o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Não subestime. Uma geração sem altar se torna uma geração sem referência, se torna uma geração sem fé. Então, quem abandona a oração, a palavra, a comunhão também, aos poucos vai perdendo aquela sensibilidade. E eu não estou falando da sensibilidade física ou emocional, eu estou falando da sensibilidade espiritual. O Espírito fala, mas você faz assim. O problema é que o Espírito não fala aqui, ele fala aqui. Não adianta fazer assim. Ele vai continuar falando do mesmo jeito, né? Então, fé sem alimento espiritual morre lentamente. Por isso, eu sei que às vezes alguns reclamam, poxa, o pastor prega pesado, o pastor pega no pé, isso, aquilo e tal. Eu estou preparando vocês para o arrebatamento, do meu jeitão simples. Eu estou preparando vocês para o arrebatamento. Essa é a minha responsabilidade com Deus. Se você gosta ou você não gosta, é assim que é. Porque está chegando o dia. Nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade, porque nós vamos viver o arrebatamento. Nós somos aquilo que todo patriarca, que todo profeta, que os santos apóstolos esperaram. O pessoal de Tessalônica, né, eles andavam assim, olhando para o céu para ver se Jesus estava voltando. E nós somos os privilegiados que vamos viver isso. Então eu quero fazer uma coisa aqui nessa noite. Nos próximos 5 anos eu proíbo vocês de morrer. Porque nos próximos 5 anos nós vamos ser arrebatados. O pior é que eu acredito nisso.
olhando para tudo que está acontecendo, e eu olho para muita coisa, né? Terceiro ponto, não se preocupe, só vai até o 15º ponto, tá? A fé, para ser fé, tem que ser provada. E a fé é provada pelas contrariedades, pelas tribulações, pelas lutas, não é pelo bem bom. Carro zero, casa na praia, viagem para Orlando, leva a família para Disney, não sei o que. É fácil ter fé. Eu quero ver a hora que faltar dinheiro para ir ali em Balsa Nova e não ter gasolina. Aí é que é. Eu já vivi esses momentos muitas vezes na minha vida. Sei muito bem por que Deus tem me abençoado todos esses anos. Porque a gente pagou um preço, a gente provou a fé. A nossa fé foi provada ao extremo de lágrimas. Até como Jeremias, devido à traição daquelas pessoas que a gente mais ajudou, mais contribuiu para seu próprio crescimento, nos enfiaram uma faca nas costas, dava vontade, Senhor, não estou entendendo esse negócio, os caras oram, levam horas e horas e horas orando, e aprontam uma dessa comigo. É complicado esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu sempre soube, aquelas pessoas, aquela coisa, aquele não é o meu Deus está acima de tudo isso e sempre vai honrar a minha fé. Deus sempre vai honrar a sua fé, porque quando Ele honrar algo que Ele te deu, Ele está se auto-honrando. Dá para entender isso? Hein? Nos últimos dias, gente, já está acontecendo. Se vocês derem uma olhadinha como é que chama aquele negócio da internet lá que vê essas coisas? Não interessa, está lá. Você vai ver as maiores barbaridades acontecendo no meio evangélico, porque lá fora, é aquilo que eu costumo dizer, um inimigo não pode me trair. Ele é meu inimigo, o que eu posso esperar dele? Então a gente vê nesse mundão aí que nós vamos enfrentar perseguições de todos os tipos. Mas não pense que vai ser canhão no teu peito. Não é assim. É mais sutil. Vão haver enganos, vai haver perseguições e aflições. Muitos vão desistir porque seguiam Jesus apenas pelos benefícios, seguiam o pastor e o pastor pisou na bola. Olha para mim, e se amanhã vocês descobrirem que além da minha casa, da Marilza lá, eu tenho mais uma ou duas famílias com outras duas loiras por aí, o que aconteceria com você? Eu espero que nada mesmo. Se vocês orassem por mim e orassem por vocês para a fé não vacilar, porque a tua fé não pode estar no homem, a tua fé tem que estar em Jesus. E também não estou me desculpando de nada, viu? Ai, gente, a prova revela que quem serve por amor, a prova revela quem permanece na tempestade. Ainda que o barco chacoalhe, a água entre dentro, ninguém pula fora, porque a gente sabe que Jesus está dentro do barco. E é a promessa dele se cumprindo. Rogério, ainda que o barco esteja quase afundando, eu não vou deixar o barco afundar, porque eu estou no barco. Nós vamos sobreviver, né? A prova revela quem confia, mesmo sem respostas, eu diria sem respostas imediatas. Deus prova a nossa paciência, por isso que eu comecei falando da paciência da viúva. Você tem que ter paciência, calma. O tempo de Deus é o melhor tempo para a tua vida. Porque tem coisas, pare e pense, mas pare assim, pense honestamente. Você já pediu alguma coisa para Deus grande, e você sabe que se Ele tivesse te dado, você não estaria aqui nessa noite.
Chutei muito alto na canela? Pegou o joelho? Mas se você for fazer um arrazoado com você mesmo, você vai dizer assim: o pastor tem razão. Imagine se eu tivesse ganho na Mega Sena. Aquele trubiço do fim do ano, 500 milhões. Olha para mim, nos meus olhos aqui. Você estaria aqui hoje? Você estaria em Nova York? Você estaria em Dubai? Você estaria em Paris? Você estaria numa baita de uma mansão? E se sentiria como muita gente se sente com relação a essa igreja, que sempre foi uma igreja de pessoas simples, né? Olha só a grana que eu tenho, 500 milhões, eu tenho barco, como é que chama aqueles barcos grandes? Iate, eu tenho até avião para me deslocar. Você acha que eu vou frequentar a igrejinha de Campo Comprido? Estou errado? Ou estamos errados? Sabe, são coisas que a gente tem que pensar na vida. A gente tem que pensar na vida nessas coisas, né? E aprender uma coisa: a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, a fé verdadeira depende de passar pelo chamado cadinho. Sabe? Quem sabe o que é cadinho aí? Eita, nós, hein? Cadinho é aquele trubisquinho assim, bicudinho, que jogam o ouro ali para purificar o ouro, para fazer o ouro 12, 16, 18, 24 ou até, não sei depois do 24 que número é, para purificar o ouro. E Deus, porque Ele te ama e Ele tem propósito com a tua vida, para poder te usar, primeiro Ele vai te passar pelo cadinho, para ver se você é realmente esta joia ou é bijuteria. Estou errado? Hein? Então, gente, aprenda uma coisa. Você vai ver nas Escrituras, Deus não prometeu ausência de luta em tempo nenhum, muito pelo contrário, Ele disse, e Jesus repercutiu mais tarde: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, a vitória é ampla. Eu venci o mundo, não as aflições. Eu venci o mundo e tudo que ele tem que se levanta contra você, né? Quem perseverar até o fim, Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo. O meu time esse ano e o ano passado perderam alguns jogos assim que a gente tinha vontade de quebrar a televisão, porque era assim aos 49, aos 50, aos 51 do segundo tempo. Por quê? Porque eles não se fecharam na defesa. Tinha que botar até o presidente do clube lá na área, na pequena área, para não deixar o adversário fazer gol. Mas eles se achavam os bacanas. Aí um doido lá, pum, gol, ferrou. Gol do diabo. E lá vamos nós para os quintos. Vamos nós para os quintos dos infernos. Aí, não dá, gente. Se cuide, não vá perder o jogo aos 45, 46, até porque não vai ter 46. Foi como o caso da Arca de Noé, 120 anos, pá, fecharam-se as portas. Não adianta berrar, não adianta gritar, não adianta dizer que agora está arrependido. Tem que permanecer firme na fé, permanecer firme no compromisso com Deus, né? Ponto 4, nós chegamos lá. O engano espiritual está afastando muitos da verdade. Mau testemunho, doutrinas malignas misturadas com as doutrinas bíblicas, distorções das Escrituras. Tem a Bíblia dos Mórmons, tem a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Os adventistas pregam umas coisas muito loucas. E as pessoas ficam confusas, ficam confundidas. Fica firme na tua palavra e na tua velha Bíblia, porque não tem duas.
Não tem que botar reparo aqui, como diz o caboclo na Bíblia, na palavra do Senhor. Não tem que acrescentar mais nada. Não adianta um anjo Moroni aparecer. Toca porque é o capeta. Está na Bíblia. Que o inimigo tem um poder tão grande que pode se apresentar até como anjo de luz. Foi o que apareceu lá para o cara que fundou os Mormons. Não se iluda. Não se iluda. Falsos ensinos, falsas profecias, evangelhos adulterados. Vai crescer ainda muito mais na terra. Você vê que na China estão fazendo uma Bíblia, obrigando o povo a ler na versão comunista, gente. Na versão comunista. Porque eles estão... Glória a Deus por isso. A maior igreja evangélica do mundo hoje está na China. Nem tanto por ela ser tão poderosa, mas é porque na China tem 1,5 bilhão de habitantes. Qualquer 100 milhões é gente que não acaba mais. Então está havendo um avivamento. Às escondidas, mas está não apenas lá, né? Então não se deixe iludir por falsas doutrinas, por falsas profecias, por revelações da palavra que não tem nada que ver. Aliás, eu sempre digo isso para vocês. Observem o que eu falo, no meu jeitão aqui. Se alguma coisa que eu disser aqui contraditar a palavra que eu prego, não volte mais aqui, porque eu sou mais um pilantra. Sou mais um enganador. Mas para você saber isso, você tem que conhecer a verdade, senão eu te enrolo com a mentira. Dá para entender o que eu quis dizer? Então muita gente vai preferir, como tem preferido, mensagens agradáveis, ao invés da verdade que confronta, que traz o arrependimento, que traz a nossa aproximação a Deus e nos garante a vida eterna. Tem pessoas buscando emoção sem transformação, só emoção. Como eu disse, dopamina, que é a moda nas igrejas agora, dopamina. Tem gente buscando milagres sem arrependimento. Tem gente buscando prosperidade sem santidade. Não funciona, gente. E santidade passa por uma coisa: obediência, né? E tem gente buscando bênçãos sem compromisso. Vocês são testemunhas disso. Eu, então, nem se fala. Se todas as pessoas que já passaram por essa igreja nesses 43 anos que eu estou só em Campo Comprido, nós precisaríamos de um estádio maior que o do Coritiba ou do Atlético para juntar a nossa igreja. E onde é que estão toda aquela gente? São os crentes de ocasião. Chegam estrupiados, esgualepados, doente, desenganado pela medicina, endemoniado, viciado, falido. Fazem aquela corrente, tá entusiasmado, sei o quê, e Deus abençoa e eles somem, viram as costas, se contentam com uma miséria. E a bênção de Deus não é só dinheiro, é muito mais sem dúvida nenhuma, né? Então, gente, conhecimento bíblico, ponha isso no seu espírito, é proteção contra o engano. Quem não conhece a palavra facilmente vai acreditar em qualquer voz. Ontem, conversando com os pastores, eu estava dizendo uma coisa que é verdade, né? Enquanto pastores ficam amansando bode nas igrejas, porque é dizimista, ou é ofertante, ou é bonito, ou é simpático, mas é bode, enquanto o pastor ficar domando bode, as ovelhas vão se afastando todas, porque tem medo dos coices. Essa fui eu que inventei, viu? Essa vai para os anais da história. E vamos encerrar. Deus procura uma fé perseverante. Você tem essa fé? Você vai pedir essa fé? Não adianta. Não peça. Desenvolva essa fé. Porque o padrão bíblico é: a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir o pastor pregando, é ouvir a palavra. Porque essa palavra é viva. Essa palavra, embora homens tenham sido
usados para botar no papel, no papiro, naquele negócio de couro lá, ou até em pedra e tudo mais. O inspirador é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, né? Então Deus está à procura daquela fé de Jó, todo arrebentado. A mulher chegando para ele com a maior lógica humana e maligna também da vida, né? Ô Jó, olha você, cadê teus filhos? Tudo morto. Cadê teus empregados? Mataram. Cadê o teu gado? Roubaram. Cadê a tua casa? Incendiaram. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse para ela: ô mulher, ainda que ele me mate, nele esperarei. É essa palavra que nós temos que ter, porque é esta palavra que vai afastar toda a luta espiritual da sua vida, porque o maligno vai perceber que ele não pode mais com você, porque você aprendeu a resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que está escrito, né? Então a pergunta de Jesus é um chamado à vigilância, que procura servos que permaneçam firmes até a sua volta, né? A fé que Deus procura é aquela fé que nos leva a orar sem desistir. Você tem uma filha meio perdida na vida? Você tem um filho, quem sabe, comprometido com droga ou com tráfico? Você está sofrendo no seu relacionamento, no seu casamento e assim por diante? Ore sem desistir. Em outras palavras, ore até conseguir a resposta. Não é jogar a oração para cima para ver se dá certo. A oração sempre deu certo. O problema é que cada um de nós tem um tempo para isso. E Deus sabe disso. Não importa se demora uma campanha de 21 semanas. Que venham outras 21. Continua firme. Tudo tem o seu tempo, né? Temos que fazer como Abraão, que, como está escrito lá em Romanos, né? Que esperou contra a esperança, porque ele naquela idade, a mulher dele também, ele esperou contra a esperança. Deus disse: cara, você está com 100 anos, tua mulher está com 90, mas você vai ser pai de multidões. E ele esperou contra a esperança. A Sara chegou até a rir, e Deus chamou a atenção dela. Está rindo de mim ou está rindo para mim? Não é? E no entanto, tudo que Deus prometeu para a vida de Abraão aconteceu, e para a vida da Sara também, que naquela idade era estéril. Ela deu à luz um menino espetacularmente lindo, maravilhoso, bênção nas mãos de Deus, né? Espere contra a esperança. Não desista por causa de qualquer palavra no momento errado para fazer você desanimar. Vai em frente, continua crendo, mesmo chorando, porque quem leva as suas sementes, né? Vai plantando pelo caminho, chorando, vai voltar com alegria, com molhos daquilo que vai colher na sua caminhada. Nunca semeie espinho no teu caminho, porque você pode ter que voltar por esse caminho um dia. Observe essas coisas, aprenda com os mais velhos. Não basta começar bem, é preciso terminar bem, terminar fiel. Todos os dias precisamos fortalecer nossa fé em oração. Todos os dias, se possível, faz um jejum de meio-dia, um jejum da meia-noite ao meio-dia, e assim por diante. Vai treinando, e Deus vai respondendo, vai te fortalecendo, né? Porque a volta de Cristo, volto a insistir, está muitíssimo mais próxima do que todo mundo imagina, até do que eu imagino. Então vamos concluir. A pergunta de Jesus até hoje é lembrada, até hoje está soando: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando voltar?
problema não vai ser falta de religião, mas a falta de fé sobrenatural. A fé que é dom de Deus. A fé que a gente só consegue à medida que a gente conhece Deus. E para conhecer Deus, nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra. A fé vai crescendo, robustecendo, sem dúvida nenhuma, né? Então muitos vão estar distraídos, muitos vão estar frios, muitos vão estar afastados espiritualmente, como as 5 das 10 virgens, né? Até está na igreja, até tem a sua Bíblia, até tem a sua lamparinazinha e tudo mais, mas não tem o fundamental, que é o óleo da unção, é o óleo da graça, para poder acender e sair no escuro de encontro ao noivo que está chegando, né? Então, gente, ainda existe nesse mundão de Deus, eu tenho seguido muito isso. Se nós estávamos esperando um avivamento para a volta de Jesus, não espere mais, porque o avivamento já chegou. No mundo inteiro está havendo avivamento. Mas por que não está acontecendo aqui? Está. Você que não tem participado dos cultos dessa igreja. Nos últimos 30 dias aqui, nós temos tido cultos extraordinários de igreja lotada. Isso é uma forma de avivamento. Mas o avivamento não é aquilo que a gente pensa, que é todo mundo gritando, esperneando, rolando no chão, subindo pelas paredes, pelos sarrafos. Não, não é. Avivamento é paixão pelas almas. Começa no arrependimento. O arrependimento começa no quebrantamento. E então a gente vai amando as almas. Já falei para vocês, eu tenho esse costume, e hoje mesmo eu fiz algumas vezes. Eu passo e vejo alguém, um puxando carrinho, outro tudo baleado na rua, ou às vezes uma senhorinha andando, você vê que já está com idade, eu estendo a mão dentro do carro. Senhor, abençoa esta vida, salva essa vida, cura essa vida, provê o necessário na vida dela. O avivamento só vai acontecer quando todos os pauzinhos que estão formando a fogueira estejam bem sequinhos. Alguns estão muito molhados, alguns estão muito inchados, né? Então, gente, hoje é dia de reacender a chama da fé antes que seja tarde. E eu pergunto para encerrar, como é que está a sua fé? Está bem? Está tomando vitamina? Está comendo bem? Bebendo bastante água? Como é que está a sua fé? Você ainda busca Deus como antes? Você lembra quando você veio para Jesus? Você lembra quando você veio para a igreja do Senhor? Você ainda busca Deus daquela mesma forma? Sua vida espiritual está viva? Ou virou uma coisa meramente religiosa, como diz o católico, vou na missa para cumprir minha obrigação? Aqui ninguém vem com todo respeito a eles, a sua fé, né? Mas aqui ninguém vem para cumprir obrigação. A gente vem porque Deus nos ama e nós o amamos. E nós devemos a Ele o nosso culto, né? E vamos lá ver, e se Jesus voltasse hoje? Ainda bem que eu não ouvi ninguém dizer, Deus me livre. Mas faço a pergunta seriamente. Porque uma coisa eu aprendi. E sabe onde que eu aprendi isso? Nos tempos da editora Bom Pastor, que fazia aqueles bolachão do Luiz de Carvalho, de todos os grandes cantores que houveram na igreja no passado e tudo mais, né? Eles tinham lá atrás, nas capas dos discos, né? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Sempre lembrei dessa frase, e de onde eu a li a primeira vez. Viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. E se por acaso ele vier essa noite? Nós temos que ter uma fé tão consistente que a gente possa dizer, amanhã, se eu acordar, Ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com Ele. Podemos dizer isso? Hein? Jesus está voltando. Se gosta ou não gosta, acredita ou não acredite, está acontecendo.
A ciência está dizendo, a natureza está dizendo, a NASA está dizendo, a Bíblia está dizendo. Tempo de vigilância, gente. Não se deixe abater por qualquer tirinho de chumbinho, que é só para matar pomba mesmo, né? É tempo de vigilância, é tempo de arrependimento, é tempo de perseverança, é tempo de paciência. Ainda há oportunidade para voltar ao altar, ainda temos oportunidade para renovar a nossa aliança com Deus e permanecermos firmes até o fim. Então, obrigado pela sua atenção até aqui, mas que o Senhor encontre em nós uma fé viva, sincera e perseverante. Amém? Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!